Tá. Aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho de medo, estresse e ansiedade? Sim. Tá, voltar a falar, né? O que Sim. seria cada um, assim, considerando que às vezes é difícil trazer algumas definições, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem conceitualmente, até porque elas conversam muito sobre isso umas com as outras, Sim. né, em todas as sortes de lugares. E eu acho que tem muita confusão, né? Então, assim, queria tentar esclarecer aqui, para mim até inclusive, a diferença, o que tem de similar e o que tem de diferença entre medo, estresse e ansiedade. Nossa, bom, suas Granada perguntas boa. são difíceis, né? Que bom. Então, o medo é uma resposta normal, natural, né, que você vai ter frente a estímulos que possam te causar algum prejuízo, né? Seja um animal peçonhento, seja alguém ameaçador, seja o escuro, né, um lugar mal iluminado. Então, medo é natural e vai acontecer, assim como o estresse, né? Então, o estresse, existem várias formas de você pensar o estresse, né? Existe o que se chama de eustress, que seria o estresse normal. Então, é natural que você tenha uma situação ameaçadora e que você sinta um certo estresse. Então, a resposta de estresse do seu corpo vai estar relacionada com a produção de cortisol na saliva, né, no seu corpo todo, alteração da frequência cardíaca, alteração da sudorese, que é o que? Uma antecipação, né, jogar glicose para o sangue. Você está antecipando uma situação de risco. Né? Seu corpo está sendo preparado para lidar com uma situação que traz algum risco. Algum risco. Não necessariamente a sua vida, mas... Sim, pode ser até uma situação de apresentação, né, de uma palestra. Isso causa estresse, é natural. Só que existe o estresse que é normal e existe o distress, né, que aí seria a condição patológica do estresse, em que você, por exemplo... E a nossa sociedade isso está cada vez mais universal, né? O estresse patológico, em que você não se recupera da resposta estressante, né? Então fica estressado. Fica estressado. E aí, em vez de você, por exemplo, o cortisol, é natural que você, numa reação de estresse, você tenha um aumento do cortisol sanguíneo, salivar e tal, que faz parte, né? Faz parte da resposta de mobilização do corpo. Só que, se você tem uma situação constante de estresse, você vai estar bombardeando o seu corpo com cortisol e isso vai ter uma série de repercussões, né? Inclusive aumentar a chance de ter doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, enfim. E essa resposta é tão complexa, né, que você pode ter um aumento crônico do cortisol do sangue, mas esse nível de cortisol também pode ir lá para baixo. Então, não é nem universal, assim, não, esse é o padrão do distress. Não é, né? Então, o estresse ele é uma resposta natural que pode se tornar algo patológico. Mas como é que a gente diferencia isso de medo? Porque a gente pode olhar o estresse dessa maneira, né? Então, você tem uma série de alterações que acontecem no corpo, libera o cortisol para ajudar a mobilizar suas reservas energéticas, e tem mudanças no cérebro, enfim, alterações de um modo geral que vão ajudar a pessoa a lidar com aquilo que está estressando, né? E entende-se que isso que está gerando estresse, o cérebro da pessoa está interpretando como sendo gera algum risco. Sim. Isso não seria também uma resposta de medo? Sim. Eu posso entender, talvez, o estresse como um tipo de medo, talvez? Talvez... Como é que isso é visto na literatura? Eu nunca vi essa discussão, para falar a verdade. Joguei essa granada aqui, desculpa. A gente talvez possa entender assim, situações de medo, né, que provoquem medo, geram uma reação de estresse. Ah, tá, entendi. Então, assim, não dá para separar claramente uma coisa da outra. Né? Assim como a ansiedade. Né? A ansiedade, na verdade, aí a gente... por exemplo, a gente não pode chamar a ansiedade de uma emoção básica. Certo. Né? Então, você pode pensar a ansiedade de diversas formas diferentes. Você pode pensar a ansiedade como um transtorno de ansiedade. Tem um diagnóstico psiquiátrico. Pode ser uma coisa assim. E você pode sentir ansiedade porque eu vou encontrar uma pessoa que eu estou ansiosa para encontrar, que é normal. Né?
Então, assim, uma situação que gere medo, né, de risco, ela pode gerar uma resposta, então, de stress. E eu posso ter uma ansiedade antecipatória para essa situação. Então, antecipando as respostas fisiológicas, ainda que a situação não esteja presente. Sim. Então, assim, são coisas muito interligadas e difíceis da gente separar. Sim. Quando a Né? gente olha as mudanças no corpo da pessoa, podem ser mudanças parecidas. Sim. Me parece até que o que diferencia uma situação da outra talvez seja o estímulo que está causando, né? Sim. Porque me parece que existe no meu entendimento, né, uma questão até cronológica, né? Então, uma coisa é eu estar estressado com algo agora, né? Então, por exemplo, a gente teve o podcast, aí eu estava preocupado, pô, será que a Fátima chegou? Eu quero chegar, não quero deixar. Então, eu estava em algum grau estressado. Sim. Agora, eu posso também ter essas mudanças, né, no meu corpo, inclusive, para algo que é difícil de diferenciar, né? Para algo no futuro, eu queria dizer, né? Então, um possível perigo, algo que vai acontecer amanhã. E aí eu chamo de ansiedade, apesar das alterações estarem muito parecidas. Sim. Inclusive, você pode estar com ansiedade por algo positivo. Certo. Né? Bem lembrado. Você pode ter estresse também porque você quer que a situação positiva chegue logo, ou você está com medo, enfim. Sim, é legal colocar isso, porque quando a gente fala ansiedade, atualmente, como muita gente está sofrendo em lidar com esse estado emocional, não sei nem como é que é a melhor forma de colocar a ansiedade. Acho que tem até uma discussão de como classificá-la também, né? Mas como as pessoas estão sofrendo por algum motivo com ansiedade, de estresse e ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, a impressão que eu tenho é que as pessoas já entendem que é algo ruim. Sim. Quando, na verdade, é uma emoção que pode te ajudar a se preparar para uma apresentação, enfim, tem o seu valor adaptativo, né? Está te ajudando de alguma maneira. O problema é quando é intenso demais, duradouro demais e começa a atrapalhar outros aspectos da sua vida, né?